Você já se sentiu perdido em meio a tantas vozes, opiniões e conselhos que o mundo nos oferece? Parece que todo mundo tem uma resposta para a sua vida, não é? Mas se eu te dissesse que existe uma voz, uma sabedoria que não se esconde, que não sussurra no escuro, mas que grita, que clama abertamente em cada esquina, em cada praça? E se essa sabedoria for a chave para a verdadeira vida, para o sucesso que realmente importa e para o relacionamento profundo com o próprio Criador? Hoje vamos abrir um dos capítulos mais inspiradores e reveladores de Provérbios, o capítulo 8. Aqui a sabedoria é personificada, ela toma voz e se apresenta a nós de uma forma tão poderosa que é impossível ignorá-la. Prepare-se, porque o que vamos descobrir neste bate-papo não é apenas um conselho antigo, mas uma verdade vivida que pode transformar suas escolhas, seus relacionamentos e sua caminhada espiritual de um jeito que você nunca imaginou. Estão prontos para ouvir o chamado da sabedoria? Então pegue sua Bíblia e vamos juntos. Olá, como vai você? Espero que bem. Me chamo Walter e sejam bem-vindos ao canal Sementes de Vida. Continuando a série O Caminho da Sabedoria, no livro de Provérbios, iremos ler o capítulo 8. A sabedoria clama em voz alta. Provérbios capítulo 8, versículo do 1 ao 5. Esses primeiros versículos nos mostram a natureza acessível e universal da sabedoria divina. Ela não está escondida, onde a sabedoria se manifesta. Iremos ler em Provérbios capítulo 8, versículo do 1 ao 3. A sabedoria clama lá fora. A compreensão levanta a sua voz nas praças públicas, à beira das estradas movimentadas, onde os caminhos se cruzam, ela toma posição. Junto aos portões da cidade, a estrada onde as multidões se reúnem, ela grita bem alto. Aqui a sabedoria não está escondida em templo secreto ou em livros empoeirados. Ela clama lá fora, nas praças públicas, à beira das estradas movimentadas, nos portões da cidade. Isso significa que a sabedoria de Deus é acessível a todos, em todos os lugares. Não é para alguns poucos privilegiados, mas para quem quiser ouvi-la. Ela se manifesta nas situações mais comuns do nosso dia a dia, nos dilemas, nas escolhas que fazemos no cruzamento dos caminhos. Pense nisso. Em meio ao barulho e à correria da vida, a voz da sabedoria divina está ali, clara e audível, esperando que paremos para prestar atenção. Em um convite persistente e amoroso. Isso me lembra de Lucas capítulo 8, versículo 8, onde Jesus, ao falar da semente, diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A sabedoria está gritando. A pergunta é se estamos dispostos a ouvir. O convite universal da sabedoria. Provérbios capítulo 8, versículo 4 e 5. A vocês, ó homens, eu clamo, a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Aprendam discernimento, vocês que são inexperientes, e vocês tolos, obtenham bom senso. A sabedoria direciona a sua voz a vocês, homens, a filhos dos homens, ou seja, a toda a humanidade. E ela faz um apelo especial a dois grupos, os inexperientes e os tolos. Os inexperientes são aqueles que ainda não têm vivência, que precisam de um guia. Os tolos são os que, mesmo tendo alguma experiência, insistem em agir sem sabedoria, sem bom senso. A sabedoria os convida a aprender discernimento e a obter o bom senso. Ela não os despreza, mas os convoca a uma mudança para nós. Isso significa que a sabedoria de Deus está disponível para quem quer aprender, para quem conhece a sua necessidade. Não importa seu passado ou sua inexperiência, Deus te convida a um novo caminho de inteligência e prudência, como Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28.
Venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A sabedoria oferece esse descanso através do discernimento. E hoje você tem esta oportunidade, tanto para adquirir o conhecimento e a seguir os passos de Jesus. A essência e o valor da sabedoria. Provérbios capítulo 8, versículo do 6 ao 11. Neste versículo, a sabedoria descreve a si mesma, revelando suas qualidades e seu valor inestimável. A verdade e a retidão da sabedoria. Provérbios capítulo 8, versículo do 6 ao 8. Ouçam, pois, eu falarei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para o que é reto, pois a minha boca profere a verdade. A impiedade é detestável para os meus lábios. Todas as palavras da minha boca são justas, nenhuma delas é perversa ou tortuosa. A sabedoria nos garante que suas palavras são excelentes e retas. Ela fala a verdade e a impiedade é detestável para ela. Não há nada perverso ou tortuoso em suas palavras. Em um mundo de fake news e verdades relativas, a sabedoria de Deus se representa como a fonte da verdade absoluta e da retidão. Isso é fundamental para a nossa jornada espiritual. Precisamos ter uma fonte segura para guiar nossas decisões. A palavra de Deus, que é a sabedoria encarnada, é a única que não mente, que não se contradiz e que não nos leva ao erro. Em João 14, versículo 6, Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A sabedoria nos aponta para essa verdade. A claridade e o valor incomparável da sabedoria. Provérbios capítulo 8, versículo do 9 ao 11. Para os que têm discernimento, todas elas são claras. Para os que têm conhecimento, são retas. Aceitem a minha instrução em vez de prata e o conhecimento em vez de ouro puro, pois a sabedoria vale mais que rubis. Nada do que vocês desejam se comparam a ela. Para aqueles que buscam a sabedoria com discernimento, suas palavras são claras e retas. Elas não são confusas, mas diretas ao ponto. E aqui a sabedoria se compara aos bens materiais mais preciosos e se mostram superior. Aceitem a minha instrução em vez de prata e o conhecimento em vez de ouro puro. Ela vale mais que rubis, joias valiosíssimas. E nada do que vocês desejam se comparam a ela. Pense por um momento, o que você mais deseja hoje? Dinheiro, sucesso, fama, prazer? A sabedoria de Deus te diz que ela é mais valiosa do que tudo isso. Por quê? Porque ela te capacita a lidar com tudo isso da forma certa, a ter paz e contentamento, a encontrar propósito, mesmo sem ter todas essas coisas. Como Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 26, pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que poderá dar o homem em troca de sua alma? A sabedoria nos guia a valorizar o que é eterno. Os frutos e companheiros da sabedoria. Provérbios capítulo 8, do 12 ao 21. Aqui a sabedoria revela quem são os seus aliados e quais são as bênçãos que ela oferece. As virtudes que acompanham a sabedoria. Provérbios capítulo 8, versículo do 12 ao 14. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Possuo o conhecimento e o bom senso. Temer ao Senhor é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a arrogância, a conduta imoral e a boca perversa. Meu é o conselho e o bom senso. Eu sou o entendimento, minha é a força. A sabedoria revela os seus companheiros, a prudência, o conhecimento e o bom senso. Ela nos dá a capacidade de agir com cautela e inteligência. E ela se define pelo que odeia, odiar o mal, o orgulho e a arrogância, a conduta imoral e a boca perversa. A verdadeira sabedoria nos leva à santidade. O temor do Senhor, que é a base da sabedoria, não é ter medo de Deus, mas reverenciá-lo a ponto de odiar o que ele odeia. A sabedoria também oferece conselhos, bom senso, entendimento e força. Para a nossa vida, isso significa
que, ao buscar a sabedoria de Deus, recebemos direção clara para as nossas decisões, capacidade de compreender as situações e a força necessária para enfrentar os desafios. Em Isaías capítulo 11, versículo 2, o Espírito do Senhor repousa sobre Jesus, trazendo espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de conselho e de poder. Essas são as virtudes que a sabedoria nos proporciona. A sabedoria e a autoridade. Provérbios capítulo 8, versículo do 15 ao 16. Por meu intermédio reinam os reis e os governantes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes e todos os nobres, todos os juízes da terra. Aqui a sabedoria revela sua influência sobre a autoridade. Reis, governantes, príncipes e juízes, todos governam e julgam por intermédio dela. Isso nos mostra que a verdadeira autoridade e o bom governo vem da sabedoria divina. Quando líderes buscam a sabedoria de Deus, eles governam com justiça, retidão e em benefício de seu povo. Para nós, isso significa que não apenas líderes precisam de sabedoria em qualquer esfera de influência que tenhamos, na família, no trabalho, na comunidade. A sabedoria de Deus nos capacita a liderar com integridade e a tomar decisões que impactam positivamente as vidas ao nosso redor. Lembre-se do pedido de Salomão em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Ele pediu um coração discernente para governar o teu povo e distinguir entre o bem e o mal, e Deus o abençoou por isso. As riquezas e a recompensa da sabedoria. Provérbios capítulo 8, versículo do 17 ao 21. Amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Comigo estão riquezas e honra, bens duradouros e prosperidade. Os meus frutos são melhores do que o ouro puro. O que eu produzo é melhor do que a prata mais refinada. Eu ando no caminho da justiça, pelas veredas da equidade, para que eu conceda herança aos que me amam e encha os seus tesouros. Este é um dos convites mais lindos da Bíblia. Amo os que me amam, e os que me procuram me acham. A sabedoria divina não é indiferente. Ela retribui o amor e se revela àqueles que a buscam de coração. E quais são essas recompensas? Riqueza e honra, bens duradouros e prosperidade. Mas atenção, essas riquezas não são apenas materiais, são as riquezas da paz, do contentamento, de um propósito de vida, de relacionamentos saudáveis, de um caráter transformado. A sabedoria oferece frutos melhores do que o ouro e a prata, porque são bens que não se corrompem. Ela anda no caminho da justiça e da equidade e nos promete uma herança e o enchimento dos nossos tesouros. Isso fala de uma vida abundante e de um legado. O que é a verdadeira prosperidade? É ter a sabedoria de Deus para viver bem em todas as circunstâncias e para acumular tesouros no céu. Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 21, a sabedoria nos oferece não só um caminho, mas também um destino abençoado. A sabedoria eterna e a criação. Aqui a sabedoria eleva-se a um nível cósmico, revelando sua existência antes da criação e seu papel nela. A sabedoria como a primeira obra de Deus. Provérbios capítulo 8, versículo 22 ao 26. O Senhor me criou como o princípio de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes que a terra existisse. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não havia fontes de águas abundantes, antes de serem assentados os montes, antes das colinas eu nasci, antes que ele fizesse a terra e os campos, ou mesmo o pó primordial do mundo. Este é um dos trechos mais fascinantes e teologicamente ricos. A sabedoria aqui é apresentada como pré-existência à criação, estabelecida desde a eternidade, desde o princípio. Muitos teólogos veem nesta personificação da sabedoria uma alusão direta de Jesus Cristo, o Verbo de Deus vivo,
vivo, que estava com Deus no princípio e através de quem todas as coisas foram feitas. João capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Ele é a sabedoria de Deus encarnada. A sabedoria estava lá antes dos abismos, das fontes, dos montes, da terra e de tudo. Isso nos mostra a natureza eterna e divina da sabedoria. Ela não é uma invenção humana, mas uma característica inerente a Deus. Para nós, isso significa que a sabedoria que buscamos não é apenas um conjunto de regras, mas a própria essência de quem Deus é a mente de Deus revelada a nós. O papel da sabedoria na criação. Provérbios capítulo 8, versículo do 27 ao 31. Quando ele fixou os céus, eu estava lá. Quando traçou o horizonte sobre a face do abismo, quando firmou as nuvens do alto, quando fez brotar as fontes do abismo, quando decretou o limite para o mar, para que as águas não violassem sua ordem, quando lançou os alicerces da terra, eu estava com ele como um artífice. Eu era a sua alegria dia a dia, sempre me divertindo em sua presença, alegrando-me com o mundo que ele criou e regozijando-me com a humanidade. A sabedoria estava presente e atuante em cada etapa da criação do universo. Ela estava lá quando Deus fixou os céus, traçou o horizonte, firmou as nuvens, fez brotar as fontes, estabeleceu os limites do mar e lançou os alicerces da terra. Ela era como um artífice, um mestre de obras ao lado do Criador. Ela era a alegria de Deus, desfrutando da presença divina e se regozijando com a humanidade. Essa passagem nos revela a ordem e a inteligência por trás de toda a criação. O universo não é um acidente, é a expansão da sabedoria de Deus. E o ponto mais emocionante, a sabedoria se regozijava com a criação da humanidade. Glória a Deus! Isso demonstra o amor de Deus por nós desde o princípio para a nossa vida. Isso nos dá uma profunda sensação de propósito e valor. Fomos criados por uma sabedoria amorosa. Glória a Deus! E nosso maior privilégio é buscar essa sabedoria que nos criou e nos sustenta. Colossenses capítulo 1, versículo do 16 ao 17, nos diz: pois nele foram criadas todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O convite final: vida e favor do Senhor. Provérbios capítulo 8, versículo do 32 ao 36. O capítulo culmina com um convite apaixonado e uma advertência solene: a bênção de encontrar sabedoria. Provérbios capítulo 8, versículo do 32 ao 35. Agora, meus filhos, ouçam-me. Felizes os que guardam os meus caminhos. Ouça a minha instrução e sejam sábios. Não a desprezem. Feliz aquele que me ouve, vigiando diariamente as minhas portas, esperando junto aos batentes da minha casa. Pois quem me acha a vida e alcança o favor do Senhor. O convite é repetido com amor. Agora, meus filhos, ouçam-me. A promessa é de felicidade para quem guarda os caminhos da sabedoria, para quem a ouve e não a despreza. A imagem de vigiando diariamente as minhas portas, esperando junto aos batentes da minha casa, mostra a diligência, a constância na busca pela sabedoria, como alguém que anseia por algo precioso. E a grande recompensa, pois quem me acha a vida e alcança o favor do Senhor. A sabedoria não é um mero conselho, ela é a vida em si mesma, é a vida em sua plenitude, com sentimento e propósito. E junto com a vida vem o favor do Senhor, a bênção e a aprovação de Deus. Isso nos lembra de Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O favor de Deus traz essa paz. Glória a Deus. As consequências de rejeitar
a sabedoria. Provérbios capítulo 8, versículo 36. Mas aquele que peca contra mim prejudica a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. E por fim, a advertência solene. Rejeitar a sabedoria não é apenas um erro, é um pecado contra si mesmo. Quem odeia a sabedoria, na verdade, está amando a morte. A morte aqui não é apenas a sensação da vida física, mas a morte espiritual, a ausência de sentido, a destruição de tudo que é bom. É a consequência natural de se afastar da fonte da vida. Isso nos leva a um questionamento crucial. O que temos amado? Temos amado a sabedoria de Deus e buscado? Temos amado a sabedoria de Deus e buscado seus caminhos? Ou temos amado as coisas que nos afastam dele, mesmo que sutilmente? Não é uma escolha neutra, é uma escolha entre a vida e a morte. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. A sabedoria é o caminho para essa vida abundante. E agora eu quero orar por você. Senhor Deus, Pai de toda sabedoria, nós te agradecemos por essa revelação maravilhosa de Provérbios 8. Obrigado porque a tua sabedoria não se esconde, mas clama abertamente para que a busquemos. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes que ignoramos a tua voz e nos perdemos em meio a tantas outras vozes. Ajuda-nos a amar a tua sabedoria acima de tudo, a reconhecer o seu valor inexitável e a desejar que ela guie cada um dos nossos passos, que ela nos livre do orgulho, da arrogância e de toda forma de mal. Capacita-nos, ó Espírito Santo, a viver em justiça e retidão, confiando que ao encontrarmos a tua sabedoria, encontramos a verdadeira vida e o teu favor. Que a tua sabedoria que estava na criação continue a nos moldar e a nos guiar para o todo propósito eterno, em nome de Jesus. Amém. Que mensagem poderosa e impactante tivemos hoje em Provérbios 8. Vimos que a sabedoria de Deus não é um conceito distante, mas uma voz que clama por nós em cada momento da vida. Ela é mais valiosa que qualquer riqueza, é a essência do propósito de Deus e a chave para a vida em abundância. E o mais importante, ela se regozija conosco, nos ama e está pronta para nos conceder seu favor. A grande verdade é, a sabedoria está chamando por você agora. Ela está acessível, disposta a te guiar para a vida plena e o favor de Deus. A questão é, você vai ouvir? Você vai buscar? Agora eu te convido a levar essa verdade para a sua semana. Escute, onde você precisa prestar mais atenção, a voz da sabedoria em sua vida hoje, em suas decisões financeiras, nos seus relacionamentos, na sua vida espiritual. Busque o que você pode fazer ativamente para buscar mais a sabedoria de Deus nesta semana. Ler mais a Bíblia, orar por discernimento, conversar com um mentor sábio. Se esta mensagem tocou o seu coração e trouxe clareza para a sua vida, deixe seu curtir aqui neste vídeo. Compartilhe com seus amigos e familiares, porque essa é uma sabedoria que o mundo precisa ouvir. E se você ainda não faz parte da nossa família Sementes de Vida, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Deixe nos comentários qual foi a parte de Provérbios 8 que mais ressoou com você hoje e o porquê. Eu adoraria saber a sua perspectiva. Um grande abraço e que a sabedoria de Deus ilumine e guie cada um dos seus passos. Até o próximo vídeo.